Olá, pessoal! Começando mais um 45 minutos. Eu sou Celso Shigami e estou aqui com o Fred Figueroa nesse programa dirigido por Márcio Souza. Hoje vamos retomar nosso acompanhamento da seleção brasileira, porque foi dia, Fred, de jogo da seleção, dia de um jogo importante, eu diria, nesse marco de reta final da preparação da seleção de Carlo Ancelotti para o Mundial de 2026. Hoje o Brasil enfrentou a equipe do Senegal, uma seleção que ele tinha, inclusive, o retrospecto negativo, né? E uma seleção que vem de um histórico muito positivo, uma seleção que tem mais do que uma geração forte, uma seleção que está mostrando realmente uma força para além de um ciclo e que se apresentou para o Brasil como um adversário realmente de nível importante e principalmente de um perfil muito importante diante, do tipo de adversário que o Brasil pode enfrentar no mundial do próximo ano. E aí, Fred, eu destacaria para passar a bola para você, que o que a gente acompanhou nesse confronto contra, o Senegal, a seleção de Senegal, foi um Brasil muito alinhado com o que a gente deve ver para a Copa do Mundo. Tá muito claro, inclusive Ancelotti deixou isso claro na coletiva, que o período de testes acabou e agora é polimento, né. E nesse estágio de polimento, com pouquíssimos confrontos até a estreia do Brasil no mundial em junho do ano que vem, a gente, vê de certa forma, pelo menos eu vi, com otimismo, porque já vi um time muito encaixado e já comecei a ter o tipo de dor de cabeça que eu gostaria de estar tendo agora, de ver um time já encaixado, um time já com uma performance, de nível de Copa do Mundo e com um bom número e um bom nível de peças, citar, por exemplo, Rafinha, para você encaixar dentro desse time. Quiçá, eventualmente, aqui, jogando bem para frente, para um um futuro basicamente hipotético, que é se Neymar resolver se colocar à disposição de Ancelotti, também seria outra dor de cabeça aí para o técnico da seleção brasileira. Fred, o que é que a gente pode destacar? O que é que você traz? Qual a sua história para Brasil 2, Senegal 0? Celso, antes de qualquer outra coisa, quando a gente faz esses programas analisando amistosos, eu sempre faço questão de destacar que é um amistoso. Porque jogos amistosos, sobretudo quando já estão numa linha reta para uma Copa do Mundo, são jogos que têm roteiros e exigências para um treinador diferentes. Então, são jogos em que aquela reação do Japão sobre o Brasil ela é muito mais factível em um amistoso do que em uma Copa do Mundo. Porque os segundos tempos desses jogos costumam trazer mudanças, costumam mudar ritmo de jogo, concentração. É muito diferente em algumas questões relacionadas a amistosos. Então eu sempre faço essa pontuação. Porque esse vai ser mais um jogo que a gente teve um Brasil muito intenso e de muita qualidade no primeiro tempo e que teve uma gradual, né, redução de intensidade e de força no segundo tempo. São 2 tempos com diferenças consideráveis. E em algumas pessoas pode gerar uma dúvida de que esse Brasil de Ancelotti carrega um excesso de oscilação dentro dos jogos. E eu faço essa ponderação inicial para lembrar sempre que, dentro de um amistoso como esse, você tem que concentrar sua análise basicamente para 50, 60 minutos, tá, de futebol. Depois das primeiras substituições, o jogo ganha outra história, o jogo ganha outro ritmo. Então, para mim é muito marcante até ali, 24, 25 do segundo tempo. 24 acontece a última grande jogada, né. Então, você considera ali 60, 70 mi 50, 70 minutos dentro de um recorte que você tem que ter mais atenção nos amistosos. Outro aspecto importante dos amistosos, pela nossa cultura, pelo tamanho da seleção brasileira, a gente tende a minimizar todos os adversários que o Brasil enfrenta. Se não for Alemanha, se não for Itália,
se não for França, se não for Argentina, há sempre uma cultura equivocada de tratar como se qualquer outro adversário fosse protocolar. Uhum. Que o Brasil sobrasse absolutamente contra Japão, contra Coreia, contra Senegal, contra Tunísia. Que o Brasil tivesse uma obrigação histórica, até tem, mas uma obrigação permanente de engolir esses adversários. Quando o Brasil goleou e engoliu a Coreia, eu fiz muito essa ponderação aqui, tá? A Coreia do Sul é uma seleção que joga a Copa do Mundo de forma recorrente, que vence seleções fortes dentro da Copa do Mundo, que se classificou para as oitavas de final e foi eliminada pelo próprio Brasil, inclusive, na última Copa. Então não é uma seleção de nível técnico rasteiro, Isso. tá? E, como você já pontuou, Senegal, muito menos, tá? Senegal tem uma sequência ali que você, para encontrar uma derrota de Senegal, você vai até 2023. Time que não perdeu em 2024, que não perdeu em 2025. É um fenômeno do futebol? Não. Basicamente, todos esses jogos são concentrados dentro do continente. Saiu do continente, empatou com a Irlanda e venceu a Inglaterra. É uma seleção do tamanho que cabe fazer um amistoso nesse momento. E do perfil também. Isso, assim como foi Coreia do Sul e Japão. Também, O giro também. anterior, você fez um giro contra duas seleções asiáticas Isso. que podem cair no seu grupo na Copa, e você vai fazer um giro contra duas seleções africanas, De perfis diferentes, de né, perfis de perfis diferentes. diferentes. A gente vem aqui contra Senegal com a África mais negra e pra quando for enfrentar a Tunísia, é uma África mais muçulmana, né. Isso, E aí a gente vai ver também estilos de diferentes jogo, né? de jogo, Isso. mas que são testes muito importantes, muito valiosos, por conta dos adversários que o Brasil pode Enfrentar na primeira enfrentar fase, numa você tem primeira que estar fase da Copa do preparado para Mundo. essas dinâmicas. Então, assim, feita essa ponderação sobre como se analisa amistosos para nem sobrecarregar em crítica, em cobrança de 90 minutos de resultado final, e também para não diminuir por supostas fragilidades dos adversários, que, repito, nenhuma seleção do mundo faz amistosos contra as quatro melhores do mundo o tempo inteiro. Então, o trabalho que o Brasil está fazendo é correto. E se hoje tivesse sido um jogo de Copa do Mundo, seria uma atuação das melhores que o Brasil já teve contra a seleção africana em Copa do Mundo. O Brasil não chega em Copa do Mundo Se impondo. se impondo absolutamente sempre. Não é esse o roteiro, tá? Não é Uhum. esse o roteiro. E, de fato, a atuação do Brasil, sobretudo a linha de organização do Brasil, que está definida, Isso. 4-2-4, está Isso. Tem definida a um forma que o quarteto Brasil ali na joga. frente que se A movimenta, que absoluta mobilidade está escolhida, tá? E na coletiva, Ancelotti disse exatamente o seguinte: a fase de testes acabou na data FIFA de outubro. hum, Agora entramos numa linha reta. Tanto que, ao contrário do que aconteceu no Giro Asiático, em que o Brasil enfrentou o Japão com uma seleção modificada em relação ao jogo contra a Coreia, já fez mais testes, já rodou mais. Isso até deve se repetir ao longo do jogo, mas Ancelotti sinalizou que vai medir o desgaste, não vai levar nenhum jogador para sacrifício, obviamente, mas a ideia dele é ter um time muito, muito próximo a esse que enfrentou o Senegal contra a Tunísia na terça-feira. E olha que ficou bem curto. Normalmente o Brasil joga quinta e terça, ou sexta e terça, e dessa vez foi sábado e terça, né? Encurtou aí o período. Mas a ideia dele é pelo menos jogar um tempo repetindo a escalação. E se você voltar para o vídeo em que a gente analisa os jogos contra a Coreia do Sul e Japão, eu fui crítico a ter uma seleção modificada contra o Japão. Porque eu acho que deveria ter acabado os testes nas eliminatórias ali, que já precisa ter uma repetição maior do time titular. Mas ok, se Ancelotti achou que precisava de mais um jogo ali contra o Japão para rodar mais, para ver mais atletas jogando, tudo bem, porque a resposta agora contra o Senegal
Se você conectar o jogo do Senegal ao jogo da Coreia do Sul, você tem uma ótima Continuidade. impressão, uma ótima continuidade de onde o patamar do Brasil está nesse momento. Primeiro, você identifica linha de trabalho, você Isso. identifica estrutura tática do time, o que ele quer de movimentação, você já enxerga muita coisa. A gente já sabe como vai o Brasil para a Copa do Mundo. Podemos dizer que 15 de novembro, o caos pré-Ancelotti acabou. Acabou. Agora a gente tem uma seleção. Nós sabemos 8 a 9 nomes que serão titulares na Copa do Mundo, tá? Dos 11. Talvez, no fundo, se apertar, a gente acerte os 11 que serão titulares, mas tem questões em aberto. E a gente já sabe que o Brasil, muito a espelho do próprio Real Madrid, de Ancelotti, que tinha Vini Júnior, que tinha Rodrigo, que chegou a ter Casimiro, mas sobretudo Vini Júnior e Rodrigo, por serem jogadores, peças fundamentais da absoluta mobilidade do quarteto, que encontrou em Matheus Cunha, Um que pilar. vive uma temporada muito boa, apesar de que o Manchester United não voltou a ser o Manchester United dos velhos tempos, mas ele faz uma temporada muito boa e ele se encaixa exatamente na ideia de jogo dessa seleção. Ele é o 9 quando precisa ser 9 e ele é o 10 se precisar ser 10. Então é um jogador que, assim como o Vini Júnior, assim como o Rodrigo, roda completamente ali. Isso. Estevão roda um pouco menos, mas também tem essa capacidade. Só que, como você também antecipou na abertura, tem o elemento Rafinha ali no meio, que em tese era o dono da vaga de Estevão, mas que transita para as outras vagas. Então, eu diria hoje que Rafinha precisa ser considerado, porque não é porque está machucado, que talvez seja o jogador do Brasil em melhor degrau hoje no futebol mundial. Se você pensar assim, como o mundo vê os jogadores brasileiros? Quem pode ser citado para concorrer a um prêmio de melhor do ano? Vai ser Rafinha, o jogador citado pelo mundo. Ainda que nós brasileiros não, não temos uma hierarquia tão clara de que Rafinha como o jogador número 1 da seleção brasileira, pela temporada 24-25, ele é esse jogador. Uhum. Tá? Então, ele está machucado, ele era pilar da seleção e ele vai voltar a ser. Porém, Estevão. Meu amigo, impressionante. É, Como ele vai se estabelecendo dentro desse apelido de o fura-fila, né? Porque é impressionante como o Estevão, ele realmente vai pulando etapas aí isso. na carreira dele, né? E esse início de temporada europeia no Chelsea e essas oportunidades que ele tá tendo com o Ancelotti e esse desempenho, essa performance, são muito impressionantes. Me chama muita atenção não apenas, eh, como ele é incisivo quando tá com a bola, me chama muita atenção também a capacidade dele de brigar ali na saída, de bater com o lateral, de bater com o zagueiro, de surpreender, de aparecer como elemento surpresa, tá sempre atacando o espaço vazio no momento preciso. É um jogador muito qualificado tecnicamente e realmente é como você falou, chegou ali e bateu no peito, falou: "Velho, se quiser jogar pra mim, pode jogar. Pode jogar essa camisa da seleção que ela não vai me pesar. Eu não vou sentir esse peso. Pode jogar que eu estou pronto". Aí, a partir daí, é com o Ancelotti. Agora, passando a bola de volta para você, já até com uma pergunta, nessa, Fred, um Martinelli, um João Pedro, eles até ficaram para trás, né, nesse rodízio aí, É. nessa busca, né? Como é que eu enxergo essa composição do quarteto ofensivo do Brasil hoje? Tá? Eu vejo 6 nomes. 6 nomes para começar a Copa do Mundo como titulares. Os 4 que jogaram hoje, obviamente, de titulares, como titulares, Rafinha e João Pedro. Uhum. E quando eu estou falando isso, eu estou também um pouco trazendo uma resposta que Ancelotti deu na coletiva, tá? Porque ele cita uma pergunta que é feita sobre a característica, né, de não ter um camisa 9 fixo, e ele é muito textual quando ele fala Matheus Cunha e João Pedro. Hum. Ou seja,
Ele tem 2 jogadores que ele enxerga claramente à frente dos demais, tá. Mas eu acho que a ordem é Matheus Cunha e João Pedro como a primeira opção para substituir Matheus Cunha, mas não à frente, eu diria que nem brigando por posição nesse momento com o Matheus Cunha, tá. E obviamente Rafinha, barra Estevão, barra Rodrigo. Uhum. Porque pode ser que ele, pelo desempenho que vem tendo, mantenha Estevão como titular e teste Rafinha vindo pelo meio dentro dessa enorme variação. E você citou no começo do programa, e é inevitável, por mais que não mereça ser tema, mas é inevitável, essa questão Neymar, que vai assombrar Essa é a sombra, exatamente. essa seleção até a última convocação, tá? Lembrando que o Brasil tem 7 jogos na era Ancelotti, 7 jogos. Só tem mais uma data FIFA antes da última convocação, porque no papel tem mais 2 datas FIFAs. Só que a segunda é 1 de junho, a Copa é dia 11, É para embarcar já. então é embarque. Pela programação da seleção brasileira, março, o Brasil enfrenta na Europa França e Croácia, Ótimos adversários. tá? Necessário para terminar O giro o giro, europeu já que agora. ele. América do Sul, obviamente, não precisa. Isso. Então ele fez adversários asiáticos, adversários Africano. africanos. Há um tempo atrás, mas não foi com o Ancelotti, jogou com os Estados Unidos e México, né? Então. Isso. Teve esse E giro outra também coisa, na CONCACAF. a CONCACAF é mais próxima aqui, é da casa, então É. é muito melhor usar. É muito mais comum ter inclusive amistosos contra times da Isso. CONCACAF, né? E vai fechar com 2 europeus, um da primeira prateleira, outro da segunda. Uhum. Tá? Então tá Da ótimo. prateleira do Brasil. Isso. Hoje da prateleira do Brasil. Não a primeira, a segunda. Isso, Né? isso. E há um planejamento que não estava na conta de ter um jogo de alto nível antes de viajar para os Estados Unidos. Seria a Noruega no Maracanã. Aproveitando que a Noruega vai ter que cruzar o Atlântico, faria uma. Tem que. Se avisarem a eles a distância, eles não vamos para as Américas, a gente para no Brasil e vai para os Estados Unidos. Não é tão perto. Reza a Não. lenda que os vikings chegaram, os vikings, assim, povos nórdicos, representantes dos povos nórdicos, chegaram como vikings aqui na costa da América do Sul, antes da invasão dos europeus, Não dos conhecia, portugueses. não conhecia essa lenda. Tem essa hipótese também aí. Então, Celso, o Brasil teria esse, porque eu acho importante, tá? Ter um grande jogo antes da viagem para ser teste também, porque desde que o Brasil anunciou Ancelotti, o que mais me preocupou era a escassez de jogos, tá? Isso, É um time pouco testado. exato. Há um fio de esperança, mas é um fio. E vai ser um fio, porque tem mais uma convocação, os últimos testes e aí uma lista de 26 nomes para a Copa do Mundo. Mas eu estava falando disso tudo por conta da questão Neymar, dessa sombra, tá? Neymar não justifica em nada, em absolutamente nada, no seu comportamento dentro, fora de campo, na sua relação com o elenco, a forma com que ele vem atuando na Série A, não era nem pra gente estar cogitando aqui o nome de Neymar. Mas existe todo um histórico que também acho que seria um tanto quanto hipócrita fingir que Neymar é só um jogador do Santos. E tá completamente descartado. É só um jogador do Santos que tá jogando nada na Série A. Não é isso. Tem um histórico, ele é capaz. Ele é um jogador do Santos que tá jogando nada na Série A, mas ele é também um jogador que foi um dos melhores jogadores do mundo. Sim, né? um dos melhores da Dentro sua geração. E capaz, sim, de ajudar o Brasil. Se eu transpor aqui o que eu vi de Neymar contra o Flamengo, contra o Palmeiras, nos últimos jogos do Santos, contra o Fortaleza, não dá, pô. Não é outro ritmo. Ele não jogava em nenhuma das 2 seleções que a gente viu hoje no ritmo. Neymar perde uma bola, gera um contra-ataque, ele abandona. Isso. Como é que um quarteto ofensivo desse que Ancelotti tá fazendo, alguém pode abandonar uma jogada? Eu destaquei aqui como Estevão é importante, inclusive nessa saída, no combate à saída de bola do Isso, adversário. marcação alta, Muito, que foi uma diferença do pressão. primeiro pro segundo tempo. Então, assim, não há nada que abra uma porta para Neymar. Mas tem aí
5 jogos da Série A, 6 jogos da Série A, tá? Para ele dar uma resposta imediata esse ano. Sinceramente, Celso, se ele não der uma resposta imediata ainda este ano, eu acho muito difícil que ele se viabilize para o próximo, com uma chance que, como a Série A Começa muito começa cedo, né? 27 de janeiro, tá? Se ele conseguir estar num clube de Série A, já não sei se o Santos vai permanecer na Série A, ou, por exemplo, se ele for para o Canadá, para os Estados Unidos jogar, aí eu acho que ele sai de vez da rota, tá? Não acho que vai voltar para a Europa. Então, se ele conseguir jogar no clube de Série A, na Série A do ano que vem, em alto nível, ou se fizer 2, 3 partidas, porque, vamos lá, Celso, eu tenho visto muito esse debate sobre Neymar. E depois dessas últimas atuações muito abaixo dele, surgiu um estranho movimento de defesa, assim, que eu achei meio desconectado com nem crítica demais, mas nem essa defesa excessiva. Fred, nós somos defensores Isso, de mas Neymar da seleção. A gente fica buscando soluções de como encaixar Neymar na seleção. isso, Você trouxe a hipótese de, ó, se o Brasil não encontrar um 9, você sim, preferia dar a camisa 9 para quem? sim. Né? Você trouxe essa hipótese. Então, tô falando que a gente tem lugar de fala até para criticar um eventual debate sobre possibilidade de Neymar estar na Copa, né? E aí, Celso, o que eu quero dizer é que achei muito, muito, muito exagerado o tom de defesa. Teve um programa ali pós-jogo no Sport TV, que acho que foi esse até que gerou vários cortes nas redes sociais. E eu tava assistindo esse programa ao vivo, me assustou o tom de defesa ali, tá? E Uhum. outras pessoas saíram alimentando esse tom, que é basicamente da seguinte lógica: o Santos é tão ruim que está Puxa, afundando, não puxando o é Neymar para isso. baixo. Que se Não ele é estivesse isso. no Flamengo, ele tava voando. Não é isso. Não é isso. Não acho que é isso, porque também. eh, Ok, ele é muito vertical, quando ele pega a bola, ele enxerga a jogada pra frente e outros não dão dinâmica, ok. Mas ele perde uma dividida com muita facilidade e um Isso. jogador de alto nível. Ele não é mais aquele jogador liso que você vê ele num X1 ali, você faz, ó, a chance aí dele continuar com a bola é no mínimo uns 60, Isso, ele perde 70%. a bola Perde a bola assim e pra larga. todo mundo e E, acabou, e velho. praticamente acabou. Então, assim, o assunto Neymar Copa do Mundo, pra mim, está congelado. Não é enterrado, está congelado. Até que ele dê uma resposta positiva. Uma. Ganha um jogo, decide um jogo. Mostra que para Ancelotti que ele pode ter confiança de colocar você em campo No 20 segundo minutos tempo no pra segundo decidir, tempo, exatamente. mostra que você vai ser capaz de dar uma injeção de qualidade e de intensidade ao seu time, tá? Ah, você poder contar com o Neymar, né, inteiro, numa prorrogação, E isso, um batedor de pênalti assim absolutamente são magistral. 26 jogadores, você não precisa ter 26 jogadores a plenos pulmões. Isso. Você pode ter um jogador com menor capacidade física. Mas assim, Celso, sem lhe dar uma resposta, Aí não eu acho dá, até um aí não dá. desrespeito. Exato. Eu acho até um desrespeito sem lhe dar uma resposta. A re- Existem portas abertas, mas ele tem que ter uma chave. E ele não dá nenhuma resposta. Por que todo esse preâmbulo sobre Neymar? Porque ele se encaixa muito bem nessa lógica de ataque que o Brasil tem. Ele só não tem a intensidade necessária hoje. Mas, pô, Neymar faz a esquerda? Faz. Faz, Faz o meio? Faz. faz. Faz o ataque? Faz. Pois é. Então tudo que Vini Júnior faz, Neymar faz. Tudo que Rodrigo faz, Neymar faz. Tu- Rafinha. Tudo que Rafinha faz, Neymar faz. Ou já fez, Isso, tá? Ou já isso. fez. Olha como cai bem essa camisa, velho. Seria capaz, seria capaz. É, eu acho que faz parte, Celso, do trabalho de um treinador, de uma comissão técnica, adaptar-se. Adaptar-se aos jogadores. Adaptar-se ao perfil, tá? Com 26 jogadores, você, repito, pode se dar o luxo de ter um Neymar. Eu não sei, por exemplo, o quanto Luiz Henrique, que é um jogador que entrou muito bem em uma partida, duas, na reta final dos jogos, é um cara que merece a confiança, está sendo convocado, está entrando nos jogos.
Mas eu não sei se o Brasil tivesse perdendo por 1-0 para a Espanha, aos 20 do segundo tempo, vai trocar um volante e botar mais um jogador de frente. Eu acho que eu preferia Neymar, Pois é. É sabe? isso que eu Eu tô acho que eu falando. preferia. O Neymar hipotético, sim. O Isso. Neymar de hoje eu não preferia pra nada. Exato. Então, veja só, todo o meu comentário aqui é caso ele me dê uma resposta. Aí alguém tá vendo, pô, o cara, Luiz Henrique jogou muito no Botafogo, tá jogando bem, tá entrando bem. Uma resposta de Neymar é suficiente. É. Uma, dependendo de qual seja, é. A gente tá fazendo esse programa aqui depois do Jogo do Brasil. Nessa mesma noite, tem Santos e Palmeiras. Se Neymar destruir o jogo, chamar Resolver. pra ele, Resolver. resolver, a gente vai ter o mesmo comentário de Neymar segunda-feira do que a gente teria ontem? Não Não, sei. opa, tem uma resposta aí. Será Vamos uma ver se ele fagulha, conduz né? Será uma o Santos, fagulha? como é que ele vem para o Paulista do ano que vem. Então, Celso, eu acho que o tema Neymar ele tem que ficar congelado. Eu acho até desrespeito ficar perguntando a Ancelotti. Hoje ninguém perguntou, não. Mas Neymar, 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 Neymar. Pra mim, Ancelotti já falou tudo que podia. Cá entre nós, todos nós já falamos tudo que podia ser falado sobre Neymar também. Agora é com ele. É com ele. Agora é Agora com sim, ele. ficar debatendo o Neymar, jogando o que tá jogando, perdendo todas as divididas, tá? Dando chute em garrafa d'água quando é substituído. Porque outra coisa, Neymar não é titular dessa seleção, sob hipótese alguma. De forma alguma. É jogador pra ir ser Compor. utilizado pra compor, pra entrar no segundo tempo, um diferencial, tá? Um diferencial. Como Portugal usa Cristiano Ronaldo. Não como a Argentina usa Messi. Messi. Como Portugal usa Cristiano Ronaldo. Então, assim, deixa o cara trabalhar agora também. Deixa ele tentar dar respostas. Passou muito tempo parado, muita lesão, isso tudo compromete a análise, compromete tudo. Então, eu acho que o assunto tem que morrer. Resgatei ele aqui hoje por um motivo. A, pra mim, solidificação e consolidação de que o Brasil vai jogar no 4-2-4. De que Sim. está definido o time. Tá. Tá? O time do Brasil está definido para a Copa do Mundo. Falta um, dois jogadores. A gente pode até já começar as análises Vamos individuais. lá. E aí, Celso, nesses jogos do Brasil, essas análises individuais, eu acho que elas são sempre do jogo e do contexto pré- pré-convocação para a Copa do Mundo, né? É, Mas como a gente pontuou, Fred, já tá claro aí esse 4-2-4, sim, né? Com, totalmente. com o desenho de um rodízio nos homens ali de frente, né? Uns mais, outros menos, mas muita mobilidade, com muita pressão, Isso. com a possibilidade de você fazer linha alta, mas também de você se adaptar a fazer uma linha um pouco mais baixa, né? E com proteções nas laterais. Eu Perfeito. acho que isso é o que me chama mais atenção. Vamos dizer o que é certo, tá? Vamos O lá. que é certo? Ederson, que foi razoável hoje, Fez uma ótima uma ótima defesa defesa, com o cometeu uma pé. falha ali, né? Isso, isso. Na saída, o Brasil quase repete o início do segundo tempo contra o Japão, quase dá um gol, né? Ele deu o gol. É, É que Senegal não quis receber, não é. quis acertar, mas ele deu. Ele deu. A Mas bola. eu ficaria como razoável, porque também a bola foi um pouquinho quente pra Poço. ele, né? Marquinhos Eu ficaria como razoável também ficaria. pra Ederson, mas não é o titular. Não é. É Alisson. Talvez volte a ser considerado pra convocação. Porque desde que ele deixou o futebol inglês e foi pro futebol turco, essa, essa condição dele de segundo goleiro tá um pouco em risco. O Bento vinha sendo ali convocado, o terceiro goleiro sendo o Hugo, tá? É, tenho muita dúvida e acho que falta ao Brasil um reserva. Isso. O Hugo não se mostrou bem quando acionado, mas eu levaria pela questão pênaltis. Eu acho que hoje em dia o futebol é assim. Pô, claro que Hoje é. em dia Claro que acabou o é. futebol. Meu amigo, ó, Quando foi? Foi em 2018 que a Holanda fez aquela foi. movimentação? Foi, né? Foi. Acho que foi. De substituir o goleiro na Mas prorrogação foi ali. 14 no Brasil. Foi 14, né? Foi. Acho que Foi foi 14 14. no Brasil. Aquilo ali é regra hoje, Claro, tá? É pô. regra. Então, Claro. assim. Até porque existe a entidade pegador de pênalti. E é Existe a como existe no entidade. futebol americano, os especialistas, né? Então, Isso. assim, tem que ter. Meu amigo, tá faltando. Agora, faltando uns 20 segundos, assim. Um Brasil e Espanha, quarta de final, 0-0. Tu não troca faltando 3 minutos, não, pra acabar a prorrogação, tá? Estende ao máximo aí essa, essa condição, tá? Então, Edson, pra mim, razoável. Marquinhos, Bem,
teve essa bola, né? Esse osso. Mas comanda muito bem, né? O É, sistema defensivo. Um e é uma jogador que certeza organiza. absoluta. É uma certeza. Absoluta. Eu acho que hoje ele foi entre bem e Eu razoável. também acho. Entre bem e razoável. Vamos deixar ele, por enquanto, com bem, pelo menos É. até a gente seguir vendo outros critérios. Gabriel Magalhães saiu machucado, né? Vira uma dúvida, disse que sentiu uma fisgada na coxa, fez Sim. aquele gesto lá. Mas vinha bem, eu acho que ele pode ser mesmo nível de Marquinhos. Bem. Vinha no mesmo nível de Marquinhos. E o Wesley é a mesma coisa também, né? Também. Não ficou. E Gabriel caminhando também pra ser. O Wesley, lembrando o seguinte, que o Wesley, ele entra justamente quando o Gabriel Magalhães se machuca no segundo Isso. tempo, e aí Militão, ele vem compor a zaga, e o Wesley, ele vai ser deslocado para lá fazer a lateral, né? Exatamente. Mas acho que foi bem nessa função também. Mas é mais pra razoável, né? Eu acho que ele iria mais para razoável. Porque Éder Militão foi bem. Essa Justo, é a comparação, justo, né? perfeito. Se ele Bota ficar- esse verdinho de Wesley ali para Militão. E assim, também é outra certeza, eu acho, tá? E aí, pra mim, é outro ponto desse jogo. Isso. É outro A ponto gente desse falou jogo. muito da consolidação dos 4 atacantes. Muito. Isso. Consolidado. Aqui não posso chamar de consolidado. Mas eu Mas acho que pra deu um mim- passo muito E a gente já vinha sólido. falando, né? O O nível de lateral direito que o Brasil tem Não justifica. resolve melhor com o Éder Militão. Exato, não Que justifica. vem você- jogando assim no altíssimo nível da Altíssimo Europa. nível, perfeito. E foi bem, foi elogiado, muito elogiado por Ancelotti. Disse bem fisicamente, Concentrado, bem tecnicamente. Bom encaixe com o Estevão. perfeito também. Bom encaixe com o Estevão. E é muito E uma mais peso. presença, Fred. É uma pelo amor de presença. Deus. Ali na confusão, Koulibaly, que é o zagueiro e capitão. Chato, viu? Né? Chato demais. Chato. Alto nível. Alto nível. Jogando alto nível. Alto nível. Quando quis crescer, você via. Marquinhos é o capitão da seleção, ele é o capitão da seleção, mas você vê quem é que se impõe ali naquela discussão, quem é que chama pra ele, assim, né? Quem chama a responsabilidade. Então, acho que Militão foi bem, e eu acho que eu diria, Fred, que se a gente não tem uma certeza aí na lateral direita, eu acho que é uma questão de o seguinte, de a gente ver se o que observamos hoje, essa composição, ela vai dar É isso. Pra mim, quem sequência. joga contra a Tunísia é ele. E quem Isso. joga contra a França e Croácia é ele. Pronto. Se a Copa do Mundo fosse daqui a 5 janeiro. dias, pra mim é Éder Militão. É da Militão. Até porque o Wesley Exato. é isso aqui, é razoável toda vez. Vai ser sempre isso. Gosto de PH do Vasco. Gostei de como ele vestiu a camisa da seleção. Uhum. Mas é o peso. Mas Fred. daí é titular numa Copa do Mundo. Exato. Tem um outro ponto, tá? E outra coisa. Alguém tem que pagar a conta de tanta gente jogando lá em cima, né? Aquela mobilidade De lá. você ter Bruno Guimarães como volante. Assim, Isso. alguém tem que pagar uma conta. Um Então, cara que de vez em quando tá pisando lá dentro da área, né? então você tem aí uma questão de segurança aqui. Não dá pra chamar de definição, mas pra mim é uma lógica que demorou, que Ancelotti deu todas as chances pros laterais. Isso. De origem. Na ausência de um grande jogador, aqui se resolve, tá? E lá na esquerda, não. Exato. Lá na esquerda, eu ainda não teria tanta expectativa de que o que a gente pode estar vendo é uma tendência e não só Sim. uma observação, algo que você queira testar. Aqui eu acho que Douglas Santos ele pode se encaixar bem. Agora, vai depender muito do desenho de jogo. Porque, como você falou, com um time tão móvel lá, talvez seja melhor ter uma segurança mais aqui. Mas Douglas Santos faz muito bem esse papel de dialogar lá em Dos cima. últimos jogos, pra mim, quem foi melhor foi Douglas Foi Santos. Douglas Santos, justamente. Queria que Juba tivesse tido um tempo hoje, Também. tá? Eu acho que ele vai ter alguma minutagem contra a Tunísia. Acho que ele vai ter alguma minutagem. Mas ter 20 minutos, como o Jean Carlos teve, como o Jean Lucas teve, desculpa, tá? Jean Lucas foi bem nos minutinhos que teve ali contra a Bolívia, mas veja, com minutinhos você não vai mudar a rota de trabalho da seleção. E Ancelotti deixou muito claro que acabaram os testes. Se acabaram os testes,
talvez uma interpretação seja assim: olha, se acabaram os testes e Juba está numa reta final para ser convocado. E tem uma outra interpretação, que é mais pés no chão e é mais a minha, de que acabaram os testes, Juba foi convocado dessa vez por um cenário de Convocação mesmo, né? específico, né, de convocação, mas que, se acabaram os testes, Ancelotti já não considera como opção para a lista final. Só que eu acho que Juba poderia causar a boa impressão que PH causou quando teve chance. Eu acho que Juba era uma possibilidade, tá? Uhum. Porque, para mim, é o único que entrega algo mais na frente. Nem Douglas Santos, nem Alexandro, ninguém que joga ali pela esquerda até hoje mostrou na seleção dizendo: meu amigo, esse lateral aqui vai me ajudar, vai decidir o jogo. Quem esteve mais perto de fazer isso pra mim foi Douglas Santos. Mas Também acho que assim, foi o mais perto. de resolver, não. Para mim, o mais perto, Douglas É. Santos. E acho que Juba. A gente conhece Juba muito bem. Já colocamos interrogações em Juba, já colocamos exclamações em Juba. Tá? Juba cai pelo meio, que para mim isso foi um dificultador Uhum. para Juba não ter sido convocado antes. Falei isso algumas vezes. Havia toda uma defesa de Juba, mas Juba não joga de lateral esquerdo. Isso. Ele não O joga. clássico. No Bahia, ele não é o lateral esquerdo o tempo inteiro. Ele cai pro meio, ele cai pra ponta. Porém, o Bahia joga em alguns momentos muito parecido com isso aqui. Isso. Faz um terceiro zagueiro, como o Ancelotti tá fazendo, pode vir a fazer com o Militão, tá? Juba pode ser uma arma. Então, ao invés de Ancelotti levar 2 laterais, às vezes ele convoca até 3, mas vamos na Copa, porque vai ter zagueiro, o Alex joga na esquerda também, então Também. tem a opção de ter um zagueiro por ali, vamos dizer que ele leve 2. Não acho que ele vai levar 3 laterais esquerdos. Eu daria um tiro com o Juba, agora o Juba teria que ter jogado. Uhum. E eu queria ter visto, se ele joga hoje meio tempo e é titular contra A Tunísia, já era uma chance. Pelo que Ancelotti deu a entender, quem vai jogar titular contra a Tunísia é Alexandro, né? E aí talvez Juba jogue 20, 25, aí ele vai ter que fazer gol. Aí aquela outra Veja coisa que só. você falou do amistoso, né. Aí Ele vai vai jogar na naquela fase segunda morta do parte do amistoso, exatamente, né. perfeito. Muito difícil mostrar alguma coisa, É, tá? Se o Brasil estiver perdendo, isso. aí é um outro tipo de segunda fase do Se jogo, ele mas não faz vai. um gol aí, Aí vai ele precisar, veja só, resolve, aí vai precisar fazer resolver. gol. É, Tipo, resolver. construir, bater, pra Ancelotti ter porque assim, Brilhar o olho, né. a próxima convocação é França e Croácia. É. É a convocação já da Copa do Mundo espelhada, pô. É. Veja só, jogos na Europa, ou seja, os caras da Europa vão estar lá. Ele não vai poupar ninguém da Europa de viagem, de nada, tá? No bom da temporada ali europeia, março, né? É, exato, Porra, exato. assim, Fazer primeiros é. testes aí com o Juba, Mas pra mim, observações. Alexandre Celso Razoável. é razoável pra mal, viu? É. Razoável pra mal. E seria o único que eu trataria dessa forma. Acho que razoável também não. É, né? Vamos ser bonzinhos. É. Fabrício Bruno. Difícil Vamos avaliar. de. É. É. Difícil avaliar. Muito difícil avaliar. Na área morta do jogo, É. tá? Deixaria até de forma mais honesta aí, Sem nota, sem né? avaliação. Sem Tá? avaliação, então, Fabrício Bruno. Aí a gente vai. Aqui, os dois, Altíssimo eu nível, gosto pô. demais. Que encaixe. Impressionante. Que encaixe, né, Fred? Veja só. Eu não gosto muito desse negócio de Mister, não. Mas nosso Mister achou a dupla. Achou. E tem que dar o mérito a ele de resgatar Casemiro. Tá? É. Ouvi um debate muito bom hoje, acho que foi na Cazé TV, logo no pós-jogo, que um comentarista falou o seguinte: é impressionante como aqui no Brasil a gente se deixou cair numa história de que Casemiro estava morto no futebol. Pois é. Assim, Mas nunca. Nunca esteve. não é? Eu, Pegou eu uma lembro, eu oscilação, lembro de uma como eu curva de baixa. sentia, assim, velho. Como eu sentia aquele terceiro cartão amarelo. Eu Não, queria aquele demais, segundo demais, cartão demais. amarelo Jogou dele. muito 18, jogou muito em 22. Isso é maluco. E aí a gente meio que encerrou. A mudança dele de time, tal, a gente. Saiu do Real, foi pro É, United, a o gente time aceitou. É, o United em segunda prateleira baixa. do inglês, É. né? A gente afundou junto com ele. Uhum. Assim, deixou sair Mas é um do porra, radar. espetacular Mas jogador. aí é mérito absoluto desse cara. Que aí tem uma coisa que eu gosto. Tem uma coisa que eu gosto. Em Ancelotti.
Até porque a carreira dele é toda dessa forma. Ele é um treinador de clube. Isso, exatamente. E eu sempre defendi isso. Eu tenho algumas linhas de enxergar o futebol que eu levo elas comigo, sabe? Hã. Uma delas é: seleção não é convocar o melhor jogador do Brasil para o mundo em cada posição, Uhum. juntar. É Seleção tem encaixe. que ter um pouquinho de encaixe de time. Isso. E aí o treinador todo treinador do planeta tem que ter direito a colocar o cara que ele O confia, dele. mesmo que a torcida não confie. É, o dele. Nem é o caso de Casemiro, que é um Uhum. cara aprovado pela torcida, gosta, sério, líder, que ele ainda preencheu essa lacuna. Também, Ele também. preenche essa lacuna. Ele é mais líder do que Vini Júnior, pô. Também, sem Pelo amor de Deus, o dúvida. Brasil já joga Copa América de capitão, Isso, né. Então justo. assim, não, capitão era Danilo, Era. mas de líder, É, pô, um cara e que muito mais do chama que a Danilo, responsabilidade. né. Então assim, e aí encaixou, e tá trabalhando as jogadas ofensivas, tá pisando na Danilo área, ninguém nem lembra mais. tá entrando, recebendo bola parada, fez o gol. Assim, porra, eu gosto demais de Casemiro, assim. Estevão joga muito, mas eu acho que todo jogo eu sempre tendo a escolher Casemiro ou às vezes Bruno Guimarães como os melhores do time, tá. Então, porra, eu falo isso até com um pouco de veja até o tom que eu tô falando, tô sendo muito espontâneo. Tem um time, tipo, com esses Tem, 2 caras aí, tem. Tem, tem um tem, tem. time, Tem uma tem um espinha time. dorsal. Uma espinha dorsal. É. Galera que preenche aí, que faz essa transição, pô, muito bem. Bruno Guimarães é um jogador que chega pisando na área com muita qualidade. Casemiro continua sendo um jogador de muita presença na jogada aérea, tem muita Isso. força. Então, assim, o Brasil ganhou muito com esse encaixe de Bruno Guimarães, que pra mim é, ele é daquela geração que sucede a de Casemiro ali, né? Não chegou, obviamente, no nível de futebol que Não, não, Casemiro chegou não. chegou a apresentar. Tem tempo pra isso. Tem tempo para isso e outra. Ele faz uma função diferente, como eu tô dizendo, é complementar. É um cara que apesar de ter toda essa força de marcação, de conseguir Se ele preencher. fosse o 10, ele era titular em muito time do Pelo amor mundo. de Deus, É. pô. Pelo amor de Deus. Então, assim, o cara que tem muita inteligência muita inteligência tática, de muita leitura de jogo muito acima da média, que faz esse papel da transição, de dar esse suporte para que esse quarteto possa girar com tranquilidade, sabendo que ali atrás tem alguém que tá ocupando os espaços, que tá fazendo a leitura certa dos movimentos, e ainda ser um cara que pisa na área, que chega como um elemento É. surpresa num contexto desse, de quarteto ofensivo, E os 2 veja, ficam com muito bem, né. os 2 com muito bem. Muito bem, Daí tá. pra frente, Fred, pra mim a discussão é se é bem ou muito bem. Não, todos, os titulares, né. Aí Pra mim daí os pra reservas frente todos entram naquela área morta do jogo. é, Aí você vai escolher, a gente pode escolher aqui proforme pra todos ali. razoável pra todos ou sem nota pra todos, que no fundo é a mesma avaliação, tá. Isso. É aquilo que eu falei lá no começo do vídeo, Celso, que é, pra mim amistoso dura 65 minutos. 65 a 70 minutos. É o que dura amistoso. A não ser quando Luiz Henrique entra e destrói. Que não foi o caso hoje. O Carlos Tá? Henrique entrou nos acréscimos, É, Fabrício Bruno nos acréscimos, Lucas Paquetá basicamente na é todo mundo sem 36, nota. É todo 37, mundo sem todo mundo nota. sem nota ali. Tá? João Pedro que entrou antes. Você pode deixar razoável. Pronto, é João Pedro razoável. Foi abaixo de Matheus Cunha. Os outros Foi. todos sem nota, tá, Celso? Que é uma avaliação mais honesta. Eu acho que. Com eles, né, É com inclusive. eles, tá? E com o jogo. É isso, veja só. 65 a 70 minutos. Fica um pouco injusto para João Pedro, porque nessa minha conta ele jogou 5, jogou 10. Ele jogou até um pouquinho mais Não, não, ali. tô dizendo, nessa minha conta só vale até. Ah, Tá isso, entendendo? perfeito. Ele jogou É. 5 a 10 minutos ali dentro do jogo Do jogo jogado. jogado. Porque aí Aham. depois Senegal já mexeu. Depois o jogo. Não, totalmente. Amistoso é isso, amistoso, minha gente. Eu acho muito errado, às vezes, a condenação do que acontece na reta final do amistoso. Eu tive muito cuidado, Celso. Tu não tava aqui não, né, no Brasil e Não Japão. tava. Eu tive muito cuidado com aquele 3-2 do Japão. Uhum. Pra aquilo não virar um retrocesso da seleção brasileira, porque eu não acho que foi. Não foi, não Eu não foi, acho que não foi. foi. Foi um descontrole, cuidado, pode acontecer na Copa do Mundo, Isso, leva a falha, o Brasil levou gols muito rápidos, tá, de uma hora pra outra. Mas as falhas foram de Fabrício Bruno, que não é titular, de Hugo, que não é titular, exato. tá? Mas, ainda assim, aquilo ali não aconteceria no primeiro tempo.
Não, de Aquilo ali forma alguma. não foi na reta final, foi no meio ali do segundo tempo, mas o Brasil começou aquela partida com o Japão já sem a sua espinha dorsal, e foi ao contrário, como virou o jogo, começou a colocar a espinha dorsal, mas aí não anda. É, Não, exato, coxa de retalho não vai. exato. Isso é outra coisa que eu sempre digo do futebol. Coxa de retalho não vai. Ancelotti conseguiu construir isso. Ele não vai ter tempo até a Copa do Mundo de construir 2 disso. Não vai, de jeito nenhum. De 2 jeito nenhum. desses aqui não Aí, meu sai. amigo. É. Então, assim, embaralhando tudo, ele não consegue reorganizar. Ele não vai ter várias formas de jogo. O Brasil não vai chegar na Copa do Mundo pronto, como chega a França, como chega Espanha Espanha, e como Argentina. chega a Argentina. Não Tá? vai. Portugal tá muito bem também. Não vai. Mas isso aqui é suficiente para ganhar num dia bom, tudo dando certo, para ganhar da França, da Argentina, da Espanha. Isso aqui consegue enfrentar. Uhum, Se jogar 5 vezes, perde mais do que ganha. certo. Certo? Se jogar 5 vezes Brasil e Argentina nisso daqui, eu diria que a chance da Argentina é maior do que a do Brasil de ganhar mais vezes. Mas um dia só. Uhum. Um dia só, meu amigo, é futebol. É futebol. É a bola que uma bola de um bate na trave e sai, a bola do outro bate na trave e entra. Um Isso. escanteio, um cabeceia para dentro, o outro cabeceia, Bola sofre. belisca a trave É. e E aí sai. é futebol. É, exato. E aí o Brasil já. Porque do jeito que estava antes, não era futebol. Se o Brasil, por sorte, abrisse o placar, a Argentina virava. Como estava ali com o Dorival, com Fernando, ali não tinha jogo. A Argentina era. O Brasil não era segunda prateleira. Não era. O trabalho de Ancelotti é para levar o Brasil para a segunda prateleira. E eu acho que está levando. Eu acho que levou já. Eu acho que o Brasil chega na Copa do Mundo igual às seleções que nem Argentina, nem França, nem Espanha olham assim e dizem: "Eita, hoje é bronca." É. Tipo, é isso. É. Porque não estava sendo, repito. Há 2 anos a gente ia pegar o Brasil, não tinha graça, pô. Isso. O Brasil Isso. tinha que estar assim numa. E nunca esteve. É, foi engolido lá dentro, Pois é. humilhado, pô. Tá Exato. entendendo? Então, assim, é, agora sim. Agora a gente tem uma seleção como a Inglaterra, tá? Eu prefiro já o Brasil. Eu também. É. Eu também. Como a Alemanha, Bélgica, Bélgica, Marrocos. Marrocos, chatíssima, tá ligado? É. Mais Encorpada. encorpada, mais viva, mais confiante. Mas estamos ali no jogo, tá? Uhum. Estamos ali no jogo. E pode enfrentar qualquer um. Repito, não é favorita, não tô colocando no mesmo degrau. Mas pode enfrentar qualquer um, tá, Celso? Vamos Então, preencher então aí esse quarteto ofensivo. Estevão e Matheus Cunha muito bem, Rodrigo e Vini Júnior bem. É isso. Acordo? Selado? Acordo selado. Acordo selado. E melhor em campo. O mundo fica com Estevão. Eu fico com Casemiro. Eu fico com o Estevão também. Estevão jogou muito. O mundo fica para Estevão, mas eu sou um volanteiro. Ah, não, mas Casemiro jogou muito também, pô. É. Casemiro. Mas como a gente vai com o mundo, vamos lá com O Estevão merece. Porque na verdade foi ele o melhor em campo. É. Eu tô fazendo a simbologia de como eu tô gostando Também. dessa entrada de E o Casemiro, Mister? tá? Bem, pô, muito bem. Muito Muito bem, bem. né? Hoje muito bem. Hoje muito Também bem, tá? acho. E aí ô Celso, tô coletando, como nem sempre a gente consegue fazer os pós-jogos com coletiva. É. No esporte, no Náutico, no Santa, no dia a dia, a gente muitas vezes não faz. E nem com a seleção, às vezes a gente faz muito rápido. Hoje teve a coletiva. E eu achei a coletiva excelente. E assim, eu já tô dando um voto de confiança que ele vai usar terça-feira para tentar manter isso daqui. Agora, se ele mantiver isso daqui, disse, ó, dessa vez vai João Pedro, ok. Isso, Ele exatamente. tá criando as opções. O que não dá é para tirar os 4 e tentar jogar de outro jeito, que é isso que eu falei agora. Aí não tem como. Não, vamos tentar um 4-3-3 aqui. Não tem como, tá? Não tem como. Não vai ter tempo. Não vai ter tempo. Achou um, velho. Pô, Para encerrar, Celso, queria destacar um ponto da coletiva. 5 dias de treino. é um O absurdo. Brasil Muito se pouco. apresentou na É terça-feira. muito pouco. Mas nunca tem. É. Então, assim, 5 dias de treino, dessa vez, Deram encorpada, né? dá uma encorpada, tá? É muito pouco tempo. Pô. Ele É. vive de 2 dias. É muito difícil você não ter. A data FIFA até vai mudar para isso. Que é ótimo, Você vai ter inclusive. 16 dias, né? Ótimo, pô. É Então, ótimo. assim, veja só, esse time agora se despeça. A gente tá em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, quase que março inteiro. Aí vem os O jogos outro de giro. março. O Brasil tem que se organizar ao máximo para poder treinar muito além de jogar. É. Tá? Treinar muito além de jogar. É porque precisa jogar, precisa tudo. Mas
Vai fazer muita falta pro Brasil não ter ali fevereiro, 2 datas FIFAs antes da convocação. Porque uma podia até colocar amistosos fáceis, só para treinar, tá? Aí o Brasil faz a convocação, a data FIFA é 1 de junho, tá? É muito pouco tempo, Uhum. tá? Aí o Brasil tá tentando esse jogo com a Noruega, no Maracanã, Seria ótimo, seria inclusive. ótimo, mais um jogo, Dessa segunda prateleira, inclusive. mas tem algo diferente na Copa do Mundo. Aí depois disso, meu amigo, fica Exato. torcer para dia 5 de dezembro as bolinhas Ajudarem. ajudarem, e não tem esse de grupo, tem que pegar qualquer um, Não, 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 esqueça isso. nadinha. Esqueça esse negócio de cavalo Celso, do cão. se o Brasil pega um grupinho fácil, sabe o que é Porra, que velho. significa? Jogo. É jogo, pô. É jogo Tempo pra você para treinar desenvolver. mais. Exatamente. Você vai ter, imagine você treinar para enfrentar a Itália no grupo e treinar para enfrentar o Congo no grupo. É outra coisa. Treinar para enfrentar Haiti no grupo. Ou pegar a Noruega, ou pegar Marrocos. Então, assim, se o sorteio definir a primeira fase segura, que você olha assim e diga: não, eu tô classificado, Uhum. tá? Eu tô classificado. Porque são 48 seleções. Do jeito que a Copa já vinha com 32, não tinha mais nenhuma chave no mundo que você olhava e dizia: tô classificado. Já Exatamente. estava tudo perigoso. Exatamente. Agora, volta a ter um desenho de possibilidade de algumas chaves muito fracas. Vide Copa do Mundo Sub-17, primeiro torneio que volta a ter 48 seleções. Olha, o Brasil ficou na chave com Indonésia, acho que foi Guatemala. Me fugiu o primeiro time da América Central, se foi Honduras ou se foi Guatemala. Acho que foi Guatemala ou foi Nicarágua. Foi Nicarágua. Brasil, Nicarágua, Indonésia e Zâmbia. Zâmbia foi 1-1 o jogo, tá? Mas Indonésia e a outra seleção da CONCACAF, que eu acho que foi Nicarágua, mas me perdoe se tiver sido Guatemala ou Honduras, tá? É, é um grupo muito fácil. É um grupo muito fácil. Mas nem todos os grupos foram com esse perfil. Um grupo muito, muito fácil, Celso, ele garante que você pode escalonar sua preparação para chegar voando Honduras. Honduras, né? É. Que é a mais forte até dos que eu falei. Brasil, Zâmbia, Indonésia e Honduras. É. Se o Brasil tivesse um grupo desse na Copa do Mundo, que pode acontecer, tá? Esse aqui foi bem Esse escolhido a aqui foi dedo, né? Muito esse aqui, meu exagerado. amigo. Mas se tiver um grupo que você tenha certeza absoluta, Celso, de classificação, se tem um jogador que tá com um probleminha no tornozelo, Segura. tu segura. É. Tu não vai. Porque aí tu começa a trabalhar. Uma primeira fase de Copa do Mundo são 2 semanas. Tu treinou 9 dias, 10 dias antes da Copa. Tá? Vamos dizer que o Brasil consiga puxar um pouquinho antes. Tu treinou 10 dias antes da Copa. Vou deixar 10 mesmo. Treinou 10 dias antes da Copa, com mais 15, 25. Aí tu tá pronto. É. Aí tu Pra chega. começar Aí tu chega. Tem o uma fase a Mundial mesmo, mais. né? Tem uma É. fase a mais agora. 16 avos, né? 16 avos, tá? O Brasil vai classificar, são 3 que classificam em parte dos grupos, né? Isso. Volta a ter o terceiro em alguma. Difícil que o Brasil não vai ser um saco de pancada, né? Então, assim, o Brasil vai jogar. Só que se você for primeiro, tem uma chance de você pegar um terceiro, Isso. tá? Isso. Então as coisas vão Se se balanceando. balanceando. Se você puder crescer ao longo da Copa, tá? É muito melhor. A Argentina foi campeã do mundo perdendo da Arábia Saudita na estreia, tá? Então, o sorteio. Quem me conhece, Celso, sabe que eu respeito tabela. Eu acho que tabela define rumo. E dessa vez não vai ser diferente. O trabalho está sendo bem feito. Vamos ver o jogo contra a Tunísia. Depois do jogo contra a Tunísia, a gente faz um grande balanço desse ano de Ancelotti. Tá? A gente pode até transformar esse jogo num grande resumo Uhum. para listas de convocação. Tudo a gente está devendo até esse programa. De quem a gente acha que chega, que vai, que. Um ranking geral, posição por posição. Vamos tentar se organizar para pós-Tunísia fazermos isso, tá? E aí depois é esperar o sorteio, tá? Sorteio e depois convocação, né? Posso fazer um último convite? Por favor. A gente tá com muito conteúdo entrando no nosso feed sobre Copa do Mundo, eliminatórias, tá? Aos poucos, Celso. Copa do Mundo é impressionante como Tomando, ocupa. ela chega feito. Ela não chega veloz, né? É. Ela chega, de repente, quando você vê, já tá todo mundo respirando, tá? Eu tava hoje, Celso, no almoço. Aí gol do Brasil, você ouve as crianças, gol do Brasil, não sei o quê. Aí eu fico pensando, essa criança, que é aquela criança de 9 anos, Meu sabe? filho tem 9, meu filho é mais Pronto. velho. Vai ser loucura Ah, pra ele. Fred. Veja só, ele não tem noção do que vai ser o futebol pra ele após uma Copa do Mundo com 10 anos de idade. Sabe o que foi que a gente viu essa semana junto, lá em casa? Já começou a ver os DVDs, os A documentários de gente Copa. eu mostrei somente a chegada do Brasil aqui depois de Pronto, é isso. 94. Veja só, uma Copa do Mundo, Celso. E aí foi
A mãe dele, minha companheira, relatando como É. ela foi, eu falando onde eu estava, como eu fui. De 8 a 14 anos, você pegar 1 ou 2 Copas do Mundo aí, é É bom loucura, pô, demais, é é bom loucura, é demais. loucura, é loucura, é loucura. Forma caráter. Na minha geração foi 90 e 94, A tá. minha 94, 98, 90, assim, porra, eu chorava copiosamente, pô. depois da eliminação pra Pra Argentina. Argentina, assim. E olha que 90 eu ainda tinha aquela idade, 90 eu tinha 10 anos, eu ainda tinha aquela idade de um pouco de dispersão durante os jogos, tá. Hum. Sobretudo ali primeira fase, vontade de descer pra jogar. Tinha uma dispersão dentro dos jogos, mas é diferente, porque hoje o Brasil tá jogando, você vê, a criança tá assistindo, a turma tá fazendo churrasco, não tá nem vendo o amistoso, tá. Na Copa do Mundo, a criança tem a família, Não, todo todo mundo, os mundo em amigos, o torno da professor da TV. escola, a escola fica fazendo desenhos. Então, assim, a Copa do Mundo se impõe por si só. Álbum de figurinha, enfim, camisas que já começaram a sair, as camisas começaram a ser Divulgadas. apresentadas, tá. Então, assim, ela chega, tá. E ela tá chegando agora. Eu acho que dia 5 de dezembro é o todo mundo para pra ver o sorteio, aí, meu amigo, já começa a sair aquelas, antigamente saía aquelas tabelinhas Era, o pequenininha, Santinho, que você saía dobrando, né, aquela isso. tabelinha era uma onda. Político fazia, supermercado Né, todo fazia. mundo fazia, pô, É. todo mundo fazia. Muito bem, o convite, Fred, que você queria fazer era pra galera acompanhar aqui nosso conteúdo, Esses né. vídeos, né. Então é isso. Para você não perder nenhum conteúdo, a gente sempre sugere que a galera que está conhecendo o nosso conteúdo agora, o nosso canal agora, se inscreva, também ative lá o sininho, porque toda vez que a gente fizer um vídeo novo, você vai ser notificado e a gente tem feito um volume considerável aí de vídeos. Então, para você não perder nada, ative aí o sininho. Muito obrigado a Fred Figueroa pela companhia, Márcio Souza, o diretor do nosso programa, e principalmente muito obrigado a você por sua audiência. Forte abraço, galera. Até o próximo. Valeu. Tchau, tchau.